Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de linguagem de programação. À medida que vocês estão chegando, pessoal, me faz uma gentileza de registrar a presença de vocês lá na plataforma AVA, por favor. Tá? Então, vamos lá. Pessoal, eu queria começar o nosso encontro mostrando para vocês aqui, né? Vocês estão vendo a minha tela da plataforma AVA. Aqui, ó, live, mudanças no mercado de trabalho pós-Covid-19. Então, se vocês tiverem disponibilidade, seria bem interessante vocês participarem desse encontro, que vai ser na próxima terça-feira da semana que vem, às 17 horas, tá? Vai ser um debate sobre questões, como é que fica o mundo acadêmico e do trabalho após a conclusão dessa pandemia, né, do Covid-19. Então, vão participar o professor Camilo, o debatedor, ele do curso de Biologia, o professor Ascenjo, professor de vocês, e a professora Ana Carolina, que é do nosso curso de Sistemas de Informação, é titular da disciplina de Metodologia de Pesquisa Científica e da disciplina de TCC. A partir do segundo ano com vocês, ela também vai estar nesse debate. Tá? E eu sou o abelhudo aqui da história, eu vou ser o mediador. Tá? Então, coloquem na agenda de vocês, vai ser pelo canal do YouTube, canal lá do nosso curso, tá? Então, a partir das 17 horas, entre 17 e 18h30, nós vamos realizar um ciclo de debates, né? Começando por um tema que é bastante interessante aí. Tudo bem, pessoal? Estão convidados? Não esqueçam que hoje vocês têm que entregar um TP, tá bom, pessoal? Vocês têm TP para entregar hoje, está aqui a entrega, né? Com laço for. Então, quem não entregou ainda, precisa fazê-lo. Deixa eu só entrar aqui para mostrar para vocês. Um pouquinho lento aqui, tá? Só toma cuidado de quando enviar formato PDF e o nome do arquivo PDF é o número do RA de vocês, apenas o número do RA. Às vezes o aluno, e cuidado, quando vocês forem encaminhar na plataforma AVA, não deixa o TP como rascunho, porque se ele ficar como rascunho, eu não tenho como receber, tá? Então, atenção especial a esses requisitos de entrega. Voltando aqui para a nossa aula, né? Está um pouquinho lenta aqui a internet. Não sei se é a internet ou se é o site. Vamos ver. Pessoal, vamos abrir aqui. Peço para que vocês abram o arquivo que eu já publiquei para vocês, chamado Variáveis Indexadas. Tá? Vamos clicar nesse. Hoje nós vamos trabalhar com esse tema aqui. Variáveis indexadas. Ok? Tá todo mundo aí comigo? Tá todo mundo enxergando a tela? Pessoal, dá um feedback aqui para mim, aqui no chat, porque senão não sei se vocês estão vendo, se não estão vendo, né? Dá um feedback, porque quando a gente, como está remoto, tudo fica um pouquinho mais difícil, né? E aí, se vocês não derem feedback, complica um pouquinho mais. Tem um errinho aqui no texto, tá? Variáveis indexadas, tá? No nosso universo das linguagens de programação, as variáveis indexadas também são chamadas de arrays. Até agora, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com variáveis, né, que são estruturas existentes nas linguagens de programação para armazenar valores na memória do computador, na memória RAM. As variáveis são declaradas nos nossos programas em C#, tá certo? E, consequentemente, podem ser de vários tipos. Então, a variável declarada pode ser do tipo inteiro, do tipo float, double, string, né, booleana e assim sucessivamente. O fato concreto, isso inclusive foi explorado na nossa avaliação, que fizemos agora há pouco tempo, é que em uma variável nós só podemos armazenar um único valor por vez. E vocês devem lembrar o motivo. Porque os valores que nós armazenamos, eles ficam na memória do computador, na memória RAM. E esse endereço de memória RAM, onde um determinado valor fica armazenado, esse endereço ele é representado por uma variável. Então, na verdade, as variáveis armazenam endereços de memória, e nesses endereços de memória é que efetivamente ficam gravados, armazenados os dados.
né? Isso nós já vimos. Acontece que em cada endereço de memória, a gente só tem a capacidade de armazenar um valor por vez. Consequentemente, se nós pedirmos para que o usuário digite na mesma variável 5 valores, ao final das 5 digitações, qual é o valor que nós teremos armazenado na variável? Quem pode me responder essa pergunta? O último que ele digitou. O último que ele digitou. Por quê? Porque os anteriores foram sobrepostos, né? O primeiro foi substituído pelo segundo, o segundo pelo terceiro, o terceiro pelo quarto, o quarto pelo quinto. Então, se nós tivermos um programa em que o objetivo é fazer com que o usuário digite 5 valores na mesma variável, e ao final dessa digitação nós pedimos para exibir o valor dessa variável no vídeo, naturalmente o que vai ser mostrado é o valor do último que foi digitado pelo usuário. Muito bem, existem algumas situações, e nós fizemos alguns exercícios, onde, à medida que o usuário digitava, né, ou melhor, né, um enunciado típico que nós fizemos, né, o usuário vai digitar 5 valores via teclado, somar esses 5 valores e exibir no vídeo. Né? Um exercício que nós chegamos a fazer em algumas oportunidades. Né? O usuário vai digitar 5 valores e esses 5 valores têm que ser somados e essa somatória tem que ser exibida no vídeo. Como foi que nós lidamos com a situação de que numa variável só é possível armazenar um único valor? Vamos relembrar a solução. À medida que o usuário digitava o valor, né, nós armazenávamos na variável, numa variável qualquer, e esta variável já era acumulada em outra de soma. Vocês lembram disso? Né? Aí ficava lá soma igual a soma mais valor. Lembram dessa instrução? Lembram disso, pessoal? Acho que sim, professor. Acha que sim? Vamos pensar, vamos ver aqui no C#. Ó. Então, vamos supor que eu tenho uma variável soma igual a 0. Tá? E tem uma outra variável valor. Se eu fizer um for, né, int i igual a 1, int i igual a 1, ponto e vírgula, faço enquanto i menor ou igual a 5, vamos supor que eu quero que o usuário digite 5 valores, com passo 1, positivo. Né? Aqui eu peço para que o usuário digite, console.write, digite um valor. Né? Valor é igual a int.parse, console, readline. Perfeito? Muito bem. O usuário vai digitar o primeiro valor. Antes que ele digite o segundo valor, eu já pego esse primeiro valor e acumulo na variável soma. Lembrar agora? Ficou mais claro? Tá? Então, o que está acontecendo com a variável soma? Eu estou acumulando nela o valor digitado pelo usuário. Depois que eu sair do laço, basta mostrar a variável soma no vídeo e eu vou estar mostrando a somatória de todos os 5 valores digitados via teclado. Lembram desse exercício aqui, pessoal? Sim, agora sim, professor. Sim. Tá? Agora, se eu fizer, eu vou fazer uma mudança aqui. Ó. Olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar essa instrução e vou colocar depois do laço. O que aconteceu? Vai mostrar só... Na verdade, não vai dar nada. Não, mostrar não. O que vai acontecer agora? Quanto vale a variável soma? O último valor. Só o último valor. Tá claro isso para todo mundo? Sim. Então, isso aconteceu por conta do motivo que eu informei. O usuário foi digitando os valores, esses valores foram sobrepostos por aqueles que foram digitados na sequência. Eu saí do laço, quanto vale a variável valor? Ela vale o último valor digitado. Então, só o último valor digitado seria acumulado na variável soma. Então, isso aqui é um problema. Por isso que essa instrução tem que estar contida dentro do laço. Legal. Uma vez que nós retomamos esse raciocínio e relembramos desse enunciado, agora nós vamos aprender uma forma que é a seguinte. Nós vamos aprender um jeito de fazer com que uma única variável tenha a capacidade de armazenar vários valores simultaneamente. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam o que a gente quer fazer agora?
Até agora nós aprendemos que uma variável tem a capacidade de armazenar um único valor por vez. Perfeito. Na aula de hoje, nós vamos conhecer um tipo de variável especial. E por que ela é uma variável especial? Porque ela tem a capacidade de armazenar, ao mesmo tempo, vários valores, sem que exista uma sobreposição. Então, eu vou poder fazer com que essa variável especial armazene 10 valores inteiros, 20 valores float, 30 valores string, e todos os valores vão ficar armazenados ao mesmo tempo na mesma variável. Vocês entenderam qual é a proposta de hoje? Sim, professor. Tá bom? Sim, professor. Se vai ser fácil fazer isso, eu não sei, mas nós temos que chegar lá no final da aula. Então vamos aqui, vamos aprender essas variáveis especiais que eu estou contando para vocês, que têm a capacidade de armazenar vários valores ao mesmo tempo, simultaneamente. Elas são chamadas de variáveis indexadas. Na literatura, mais comumente chamadas de arrays. Tá? Então, quando nós falarmos variável indexada, nós estamos falando de array. Quando nós falarmos de array, nós estamos falando de variáveis indexadas. É mais comum a gente utilizar a terminologia array do que variável indexada. Então, o que é uma variável indexada ou um array? É uma coleção de dados de mesmo tipo. Ou seja, é uma estrutura de dados capaz de armazenar vários, não apenas um, como as variáveis que nós aprendemos até agora, vários valores, vários dados de mesmo tipo. Gente, grifa, grava, não podemos esquecer disso. Quando nós trabalharmos com array, com a variável do tipo array, nós poderemos armazenar nesse array, nessa variável, vários valores no C#, porém, de mesmo tipo. Eu quero armazenar na variável 10 valores. Ou são 10 inteiros, ou são 10 floats, ou são 10 double, tem que ser do mesmo tipo. Pode perguntar, Yuri. Yuri, você levantou a mão? Eu ia perguntar sobre a palavra indexável. Sim. Professor, Não, alô? o indexado eu vou falar daqui a pouco. Eu ainda não usei esse termo, Ok. tá? Não usei esse termo indexado. Desculpa. Eu vou chegar lá, tá? O que eu quero que vocês entendam é: o array é uma variável especial. O que há de especial nele? É porque, diferente das outras variáveis que nós aprendemos até hoje, na nossa disciplina, nos programas que nós fizemos em C#, esse array, a característica especial dele é que o array, na verdade, é uma variável que tem a capacidade de armazenar vários valores simultaneamente no seu interior. Mas a regra tem que ser respeitada. Esses valores, sejam eles quantos forem, esses valores têm que ser do mesmo tipo. Tudo bem, pessoal? Como é que nós vamos conseguir armazenar vários valores dentro de uma única variável? Para que isso seja possível, esta variável do tipo array, ela vai ser subdividida em partes. Cada uma dessas partes vai ser identificada por um número sequencial inteiro. Esse número é chamado de índice ou subscritor do array. Esse nome subscritor não é muito comum a gente utilizar. É mais comum utilizar índice. Então, todo array é uma variável que tem a capacidade de armazenar vários valores, porque o array é uma variável que é subdividida em várias partes. E cada uma dessas partes é controlada por um número sequencial inteiro, chamado de índice. Então, é correto dizer que todo array é afetado
né, é controlado por índices. Pessoal, para, respira, perguntas. Até aqui tudo bem? Tranquilo, pessoal? Podemos continuar? Então vamos lá. Samantha, tá facinho até agora? Posso complicar um pouquinho? Então vamos lá. Vamos continuar. Alguns autores na literatura chamam essas variáveis indexadas de array, né? Eles chamam de variáveis compostas homogêneas. Gente, é a mesma coisa, tudo bem? Sinônimo. Mas se você encontrar essa terminologia lá na literatura, num artigo, num livro, na internet, num site, variável composta homogênea é o array, é a variável indexada. Vamos pegar um exemplo aqui, pessoal, prático. Alguém quer perguntar alguma coisa? Yuri? Não? Sobre, você tinha falado que é certo dizer que o array, ele O array, é controlado por índices, correto? Eu não lembro qual foi a palavra. O array, ele é afetado, ele é controlado por índices. Tudo bem? Pessoal, eu tenho um problema para resolver. Eu quero armazenar em uma única variável o nome de 6 pessoas, de 6 professores. Mas eu quero armazenar na mesma variável, né? Alguém vai falar, né? Alguém vai comentar lá. A Samantha vai falar assim, não dá. Porque se você armazenar o nome de 6 professores na variável, vai ficar armazenado nela o último nome. Eu vou falar, Samantha, você tem razão. Mas agora, nós estamos aprendendo que existe uma variável com uma característica diferente, que é o array. Lembra? Uma variável especial, porque ela tem a capacidade de armazenar vários valores de mesmo tipo. Então, eu vou utilizar uma variável chamada prof. Tá? O nome do meu array é prof. É um nome só. Só que eu falei para vocês que esse array, ou esta variável indexada, ela será subdividida em partes. E em cada uma das partes, eu vou gravar o nome de um professor diferente. Tudo bem? Então, na primeira parte, eu vou gravar Bergamasca, na segunda, Cláudio, na terceira, Asenjo, na quarta, Coleto, na quinta, Legute e na sexta, Luiz. Tem um detalhe. Na linguagem C#, um detalhe. Essas partes é o que nós chamamos de índices. Tudo bem, pessoal? Né? Porque se essa variável array prof vai armazenar o nome de 6 professores, eu vou ter que ter 6 índices. Se eu quisesse armazenar o nome de 50 professores, eu teria que ter 50 índices, porque cada índice representa uma das subdivisões do array. Tá certo? No C#, o primeiro índice, ou seja, a primeira subdivisão do array, é sempre índice 0. É a regra do jogo, pessoal? É. No C++, no C Builder, no C#, no Visual C, sempre que a gente trabalhar com array, o primeiro índice é 0. Por isso que vocês estão vendo prof, índice 0, igual a Bergamasque. Prof, índice 1, igual a Cláudio. Então, como eu tenho 6 valores, o índice vai de 0 a 5. Se eu tivesse 10 valores, o índice é de 0 a 9. Se eu tivesse 50 valores, o índice é de 0 a 49. Se eu tivesse 100 valores, o índice é de 0 até 99. Pessoal, tá claro? Tudo bem com relação ao índice começar com valor 0? Não podemos esquecer disso, senão nós vamos ter problema com o C#. Posso continuar? Beleza? Aí o Eduardo vai me perguntar, professor, mas esse índice 0 é assim para todas as linguagens? Eduardo, a resposta
é não. Na maior parte das linguagens, o primeiro índice do array é índice 1. No C#, nas linguagens C, de um modo geral, é diferente. O primeiro índice do array é 0. Tudo bem? Tá? Posso continuar? Vamos em frente? Todos comigo? Não tem alguém perdido aí, não? Vamos lá, pessoal. Escreve alguma coisa no chat aqui. Balança o olho, faz um movimento aí na cadeira. Ô, professor, eu tenho uma pergunta, mas eu não sei se você vai responder ao decorrer da aula. Vamos lá. Que é relacionado à sua prova, você tinha feito aquela pergunta sobre o armazenamento, correto? Em uma variável, como que funciona? Sim. Que ocasionalmente é sobre o 1 byte, que só consegue se armazenar isso. E o que ocorre dentro do array que, consequentemente, consegue armazenar mais coisas? Na verdade, cada índice é um endereço diferente de memória. Entendi. Então. Como você tem 6 índices, você ocupa 6 endereços de memória RAM. Não tem mágica. Na computação, Yuri, não tem mágica, tá? Sim. Cada endereço de memória é formado por 1 byte, que são 8 bits. Então, se eu quero armazenar... na verdade, aqui como é uma string, até um pouquinho diferente, né? É até um pouco diferente. O comportamento da memória RAM é um pouco diferente. Mas, via de regra, se fosse, por exemplo, um array de inteiros, um array de double, um array booleano, são seis valores que você quer armazenar, você ia consumir 6 espaços de memória. Aqui, como é string, eu vou gastar bem mais. Tá? Então, não tem mágica. Entendi. Tudo no computador, memória RAM se resume a endereço. Tá? Não tem muito que a gente inventar. Posso continuar, então, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Vocês entenderam, então? A variável array tem um nome só. Nesse exemplo é prof. O que muda é o índice. Como eu quero armazenar 6 valores, o índice vai de 0 até 5. Então, vamos supor que a quantidade de elementos aqui é representada pela variável n. Tudo bem? Então, nesse caso, o meu n seria 6. Então, é correto dizer que o índice vai de 0 até n menos 1. Todo mundo consegue visualizar isso? Tá? Vamos supor que eu tenho o n representa o número de elementos ou de valores que eu quero armazenar no array. Nesse caso, 6. Tá? Então, como o primeiro índice é 0, é correto dizer que o índice vai de 0 até n menos 1. Vamos supor que o n fosse 100. Eu quero armazenar 100 valores. Vai de 0 até n menos 1, 99. Aí eu quero armazenar 200 valores no array. Vai de 0 até n menos 1, 0 até 199. Certinho, pessoal? Tranquilo? Pessoal, sou muito preocupado que vocês acompanhem o que eu estou falando, se alguém está perdido. Mas se vocês não derem feedback, eu fico meio perdido aqui, né? Até porque eu não estou vendo o rostinho de vocês aqui no Zoom. Tá tranquilo? Então tá bom. Então vamos lá. Vou acreditar em vocês. Pessoal, tudo que eu estou comentando está escrito aqui, para vocês estudarem depois, tá? Eu quero destacar com vocês essa palavrinha mágica aqui, essa instrução chamada lente. Tá? Lente é uma instrução que, conjuntamente com o nome do array, me retorna o número máximo de elementos que podem ser armazenados nesse array. O nosso array se chama prof. Prof.lente retorna 6. Por que retorna 6? Porque eu tenho um vetor, um array que tem a capacidade de armazenar até 6 valores. Se eu tivesse a capacidade de armazenar 1000 valores nesse array, e eu escrevesse prof.len, qual é o valor que ele me devolveria? 1000. E assim sucessivamente. Joinha, pessoal? Tranquilo? Posso continuar? Tá. Uma coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, voltando um exemplo. Para que se usaria isso? Isso que eu vou mostrar no exemplo, Yuri. Depois eu mostro no exemplo. Pessoal, volta aqui nesse exemplo dos professores armazenados no nosso array. Vocês estão vendo, o índice ele estará dentro de um colchete. Tudo bem? No C#, o índice vai dentro de um colchete. Em outras linguagens de programação, ele vai entre chaves. Mas no C#, ele vai
entre colchetes, né? O C# é meio diferentão em algumas instruções em relação às outras linguagens. Vocês estão percebendo que dentro do colchete, que é o índice, vocês estão percebendo que dentro de cada colchete eu tenho um índice e esse índice é representado por um único número? Vocês estão percebendo isso? Sim, professor. Pessoal, se vocês não responderem, eu vou terminar essa aula meia-noite e meia. Vai respondendo aí. Me ajuda aí, pessoal. Então tá. Vocês estão percebendo, então, que cada índice é representado por um único valor. Perfeito. Então, anote aí. Quando o índice no array é representado por um único número, nós chamamos esse array de vetor. Quando o índice para cada posição do array é representada por 2 ou mais valores, nós temos uma matriz. Registrado aí, pessoal? Então, vocês estão vendo aqui que para cada prof indexado de 0, prof indexado de 1, prof indexado de 2, e assim por diante. Vocês estão vendo que para cada prof eu tenho um índice. Só que todos os índices são representados por um único número. Mas existem situações que eu terei dentro do índice 2 ou mais números, que nós chamamos de dimensões. Então, quando isso acontece, nós temos uma matriz. Array, onde o índice é representado por um número, é chamado de vetor. Array, onde o índice é representado por 2 ou mais valores, é chamado de matriz. Nós vamos ver as matrizes no mês de agosto. Por hora, nesse bimestre, nós vamos ficar com o vetor. Tá bom? Então, a partir de agora, eu posso chamar os nossos exemplos, as nossas variáveis indexadas, como tem um índice, como cada índice é representado por um único valor, nós vamos chamar de array ou simplesmente vamos chamar de vetor. Posso continuar? Então, vamos lá. Como é que a gente declara no C# um array? Então, vamos lá. Vamos aprender a declarar arrays ou vetores, se preferirem, no C#. Tá? O que a gente faz? Nós vamos declarar, né? Ó, se eu fizer isso aqui, int x virou uma variável comum. Tá? Virou uma variável comum. Laiane, essa representação que você colocou de matriz é em outras linguagens, tá? No C# não é assim. Tá? Depois a gente vai falar de matriz, como eu disse em agosto, mas a representação é um pouco diferente, tá? Essa representação que você colocou, Laiane, ela existe, mas em outras linguagens de programação, tá? Então, vamos lá. Int x, isso aqui nós já vimos isso, tá? Agora, eu quero fazer com que essa variável x vire um array. Abre e fecha colchete. Agora, o C# entende que o x, ele entende que o x é um array, tá? Depois, na próxima linha, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para o C# qual é o tamanho desse array, ou melhor, quantos elementos eu vou armazenar nele. Então, na primeira linha, eu falei, ó, x é o inteiro. Abre e fecha colchete, é um array. Na segunda linha, x, na segunda instrução, é igual a new. New é uma cláusula da linguagem C# que representa a alocação dinâmica de memória. Eu estou fazendo alocação de memória para armazenar um array de inteiros. Quantos inteiros? 15. Tá? Nós podemos declarar, então, o array com 2 linhas ou como normalmente a gente vai acabar fazendo. Tá? Vou comentar essas 2 linhas e nós vamos substituir essas 2 linhas por uma única linha. Eu vou declarar e já vou alocar memória. Int, abre e fecha colchete x, é igual a new int 15. Então, estou declarando um array chamado x, do tipo inteiro, que vai armazenar dentro dele 15 valores de mesmo tipo, né? Já falamos sobre isso, do tipo inteiro. É assim que nós declaramos. Vamos supor que eu queira declarar um array de floats, de variáveis do tipo float. Então, float, abre e fecha colchete, y é igual a new float. Quantos elementos você quer armazenar? Aí eu quero armazenar 50. Legal. Sim, sempre tem que usar o new, Felipe.
Eu quero declarar array de double. Double, abre e fecha colchete Z, new, double, 100. Eu vou armazenar 100 valores, 100 elementos nesse array. Tudo bem? Tranquilo, gente? Facinho a declaração, não tem muito segredo, né? Vamos voltar aqui, tá? Então, aqui temos uns exemplos, double, aloca. Olha o nosso exemplo aqui do professor. Olha que bacana esse aqui, ó. Né? String, abre e fecha colchete, prof, igual a new string 6. Então, o nome do array é prof, o nome do vetor é prof, ele é do tipo string e ele vai armazenar quantas strings? Meia dúzia. O índice não pode ser negativo? Não, não pode. Ele começa em 0 e é incrementado de 1 em 1 positivamente, tá bom? Essa é mais uma regrinha também. Legal, chegamos a um exemplo aqui que eu vou até copiá-lo para o C#, que é esse nosso exemplo com os professores, tá? Então, olha que interessante. Eu declarei aqui o nosso vetor, né, o nosso array. O nome dele é prof, do tipo string, e vai armazenar 6 valores. Agora, percebam que ao final dele eu não coloquei o ponto e vírgula, porque o C# permite que logo após a declaração do array, nós já possamos fazer a atribuição de valores. Então, eu vou declarar e já vou atribuir valores. Então, eu não coloco ponto e vírgula, eu abro chaves, fecho chave, e depois que eu fechar a chave, aí sim vai ter o ponto e vírgula aqui no final. E aqui dentro eu atribuo os valores. Como são string, entre aspas, separado por vírgula. Então, o que aconteceu? Eu declarei um vetor de strings e já atribuí na própria declaração, na sequência da declaração, eu já atribuí valores para esse vetor. Pode perguntar, Yuri. Eu só ia perguntar o que ocasionaria se você colocasse mais uma string abaixo do seu nome. Mais uma? Tá, Sim. vamos colocar aqui, vírgula, enter, Yuri. Tudo bem? Ele já reclamou. Tá percebendo aqui as linhas vermelhas? Sim. Ele está dizendo o seguinte, como é que você me declara com 6 e quer atribuir 7? Você está querendo colocar São Paulo dentro de Santos, amigo. Não vai dar certo esse negócio, não. Tá? Então, ele já comenta que está errado. Se você compilar, ele vai dizer que está errado. Vamos compilar? Vamos lá. Vamos compilar. Ctrl Shift V. Vamos ver a mensagem de erro que ele vai apresentar. Olha lá. Inicializador de matriz de complemento 6 é esperado. Ou seja, você tem que inicializar com 6, amigo, não com 7. Foi a mensagem que ele nos indicou. Certinho, né? Olha que bacana. Pode escrever na mesma linha? Pode, gente. Pode, claro que pode. Eu só pulei a linha para ficar mais bonitinho. Só isso. Tá? Lembra, espaço em branco no C# não tem valor. Ele não compila. Ele compila só instrução. A análise sintática, semântica do compilador leva em consideração as strings, os caracteres efetivamente digitados no C#. Espaço em branco não. Tudo bem, pessoal? Agora eu quero mostrar esses 6 valores no vídeo. Agora vem a sua pergunta, Yuri. Tá? Então vamos lá. Ó. Eu vou declarar aqui a variável int dentro do for, a variável i dentro do for. Para i igual a 0. O primeiro valor do i é 0. Por que o i começa em 0, pessoal? Por que ele começa em 0, contador? Quem é que consegue me explicar isso? Porque o primeiro vai ser 0, né? Você já falou. O primeiro índice, vai começar com 0. Isso, o primeiro índice do array é o índice 0. Por isso que o i começa em 0. Faça enquanto i menor que prof.len. Quanto que é prof.len? Quanto que é prof.len? 6. 6. O prof é o nome do array. Len é o tamanho dele, em número de valores possíveis de armazenamento. Como o nosso array tem 6, ele pode armazenar 6 valores, o len dele é 6. Então, o i começa em 0 e vai até quanto? 6.
5. I menor que 6. Ah, o I5, entendi. E olha as pegadinhas, hein? Cuidado. Então, o I vai de 0 até 5. Sim, porque o primeiro índice é 0. Lembra que o último é n menos 1. Se o n é 6, 6 menos 1 é 5. Então, se eu tenho 6 elementos, o índice vai de 0 até 5. Se essa variação for maior, vai dar um erro de execução do código. Incrementa o contador em uma posição. Pode perguntar, Yuri. Eu só ia falar em questão a armazenamento. Se eu colocasse o número 6, ficaria menos, teria mais, como posso dizer, ficaria menos pesado entre aspas o programa, ao invés de prof.length? Se eu colocar aqui o 6? Sim. Isso, né? Não, mas olha o que vai acontecer. Presta atenção agora. Agora eu vou entrar no que a gente chama de boa prática de programação. Presta atenção. O que eu fiz? O programa Sim, eu entendi. bagunçou tudo agora. Exato. Porque aqui eu falei que é 16 e aqui o laço vai até 6. Então, o que acontece? Quando eu coloco prof.len, eu evito problemas. Porque se eu chegar aqui e falar que não é 6, é 16, aqui o len vira 16. Então, eu não corro o risco de alterar o tamanho do vetor e esquecer de mudar no laço. Entendeu, pessoal? Como se fosse um evento, né? Isso, é uma vinculação aqui. Bom, eu falei para vocês que todo vetor tem que ser acompanhado pelo índice. Então, quando o índice for 0, eu vou mostrar no vídeo prof indexado de 0. Quem é o índice 0 do vetor prof? Bergamasque. Quando o i for 1, eu vou pedir para mostrar no vídeo prof indexado de 1. Quem é o elemento 1 ou índice 1 do vetor prof? Cláudio Nunes. E assim por diante. Vamos executar esse código? Pronto. Tá lá. Mostrou os dados. Tá? Mostrou os 6 professores. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Agora, presta atenção no que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou executar isso aqui, ó. Eu vou clicar no iniciar, tá? E ele vai, a partir desse ponto, passo a passo com F11. Tá bom? O que está armazenado dentro do prof? Que valores estão armazenados em prof? Me ajuda aqui, pessoal. O Bergamasque, o Cláudio Nunes. Os 6 professores, tudo bem? Exato. Tem certeza? Vamos ver como é que está a memória RAM? Vocês estão vendo aqui embaixo as variáveis? Prof, i? Sim. Tá vendo aqui embaixo? Tá? Você está vendo aqui em prof, está escrito assim, string 6? Quer saber o que tem lá dentro? Clica nessa setinha aqui. Pronto, memória RAM. Isso aqui é a memória RAM do computador. Na posição 0 está Bergamasque, na posição 1 Cláudio, na posição 2 Ascension e assim por diante. Olha que bacana. Tá? Então você consegue acompanhar, mesmo em tempo de execução, o conteúdo do seu array, assim como a gente fazia com os outros variáveis. Oi. Professor, se caso a variável fosse do tipo float, a gente precisaria converter ela de string para float usando o float.parse, se caso a gente fosse adicionar números, tipo, incrementar números na variável. Tá. Você quer formular uma pergunta? Porque eu acho que o pessoal não entendeu. Eu entendi, mas eu tenho dúvida se todos entenderam. Todo mundo entendeu a pergunta do Lucas? Tá? Eu vou responder a tua pergunta assim, ó. Eu vou fazer a tua pergunta é a seguinte. Eu vou começar com string, depois eu chego lá no float. Vocês estão vendo que esses 6 valores estão atribuídos automaticamente? Eu vou fazer um comentário aqui. O Lucas está perguntando o seguinte: não, eu não quero inicializar o vetor. Eu quero que o usuário digite os valores. Tudo bem? Como é que ficaria dentro do laço? Eu vou pedir, agora eu quero que o usuário digite os 6 valores. Vamos escrever aqui, ó. Usuário, digite um nome. 2 pontos. Tudo bem?
Como é que é a entrada de dados no C# para string? Console.readline. Não precisa do passe, porque é string, tudo bem? Esse valor que está sendo digitado vai ser armazenado em quem? Na variável prof. Certo, pessoal? Estão acompanhando comigo aqui o raciocínio? Vocês estão percebendo que quando eu fiz isso, o C# colocou aqui um traceado vermelho. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está dizendo o seguinte, olha, você está recebendo um dado via teclado, uma string. Ótimo. Só que essa string vai ser armazenada dentro da variável prof. A variável prof tem 6 índices. Qual que você quer? Então eu digo qual que eu quero. I. Pronto. Agora eu atribuí. Quando I for 0, eu estou gravando o nome digitado na posição 0. Quando I for 1, eu estou gravando o nome digitado na posição 1. E assim sucessivamente. Todos entenderam? Legal, pessoal? Agora sim, professor. Beleza? Aí, agora eu vou chegar, eu dei uma volta para chegar onde o Lucas queria. Vamos supor que esta variável aqui não é string, tá? Vamos supor que esse prof, vou até comentar aqui, vou comentar, vou até trocar o nome da variável aqui para a gente não ter problemas, tá? Eu quero agora entrar com, eu vou declarar uma variável x do tipo float. Float array x é igual a new float tamanho 6, tá bom? Aqui não vai ser prof, né? Vai ter que ser x, x.len. Aqui, agora vem a sua pergunta, Lucas. X indexado de i é igual a float.parse console readline. Pronto. Eu estou recebendo via teclado 6 valores do tipo float e armazenando para um valor do tipo, para um array do tipo float. Respondi sua dúvida? Sim, sim, professor, obrigado. Tá? Eu dei uma voltinha aqui porque a gente precisa dar uma volta para criar um contexto. Sem contexto fica um pouquinho difícil. Mas, professor, por pessoal? que motivo que o array seria float, então? Não entendi. O porquê que o array seria float? Não, é que no exemplo do Lucas, vamos supor que você quer digitar o salário de 6 pessoas. Seria float. Entendi. Se você vai digitar o salário de 6 pessoas e você quer armazenar no array, esse array tem que ser float. Se você quer digitar o nome de 6 pessoas no array, esse array tem que ser string. Se você quiser digitar a idade de 10 pessoas, esse array tem que ser int. Entendeu? E assim sucessivamente. Aquilo que nós aprendemos com relação ao tipo de dado, nada mudou, gente. Continua igual. A diferença é que hoje nós estamos aprendendo a trabalhar com uma variável especial chamada de array, que tem a capacidade de armazenar vários valores do mesmo tipo. Apenas isso. Eu posso continuar? Posso seguir em frente? Pode sim, professor. Sim, professor. Então, legal. Vamos voltar aqui para o... É bacana isso, hein, gente? É bacana ou não é? Gente, trabalhar com Sim, uma sim. delícia. Sim, sim, demais. Fazer aquele exercício do caixa seria bem mais fácil. Lá das moedas, né? Vamos lá. Próximo exercício. Digitar via teclado 10 valores quaisquer. Após a digitação, varrer o vetor e acumular todos os valores na variável soma. Beleza, vamos escrever esse código. Tá? Então, ele disse o seguinte, são 10 valores. Tá? Então, vamos declarar um vetor do tipo inteiro. O nome do vetor é vetor. New int, quantos números ele quer? Ele quer 10 valores. Perfeito. Declaramos o vetor. Ele disse que os valores têm que ser digitados. Perfeito. Vamos digitar, então. Tá? Vamos pedir para que o usuário digite os 10 valores. Então, vamos lá. For i igual a 0, porque o primeiro índice é 0. Ponto e vírgula. Faça enquanto i menor ou igual a 10. Correto, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Acho que sim, professor, porque... Não, Ponto len. Lembra? sim. Deixa ele... Gente, dá trabalho para o C#. Deixa que ele descubra qual é o tamanho do vetor. Eu já declarei que é 10, ele já sabe para que eu vou dizer que é 10. Eu digo vetor.len e deixa ele se virar. E mais. Aqui dentro, o usuário tem que digitar 10 valores. Console, então vamos lá.
console.write, digite um valor. Vou até fazer melhor, vou fazer bonitinho aqui, ó, placeholder, tá? Aqui vai ser i mais 1, ponto e vírgula, né? Porque o i é 0, com mais 1 é 1. Digite o primeiro valor, né? Agora vamos receber o valor digitado via teclado. Ó, vetor indexado de i é igual a int int.parse console.readline. Até aqui, alguma dúvida? Tudo Enquanto não, certinho até professor. aqui? Nenhuma? Beleza. Eu poderia já ter somado aqui, concorda, pessoal? Já poderia ter acumulado, mas ele disse o seguinte, cuidado com o enunciado. Ele falou, depois que o array estiver criado, você precisa varrer esse array, você precisa varrer esse vetor. Então, quando ele diz varrer, é outro laço. Bom, como nós vamos precisar somar, eu vou colocar aqui, ó, soma igual a 0, variável acumuladora. Então, eu vou precisar de um outro laço. Vamos colocar um outro laço aqui. Dentro desse segundo laço, soma mais igual. Olha que bonito. Soma mais igual. Soma mais igual vetor indexado de i. Pronto, só isso. Olha que bonito. Ele vai varrer todos os elementos do vetor e todos os elementos serão acumulados em soma. Saiu do laço, mostra a soma no vídeo. Console. Professor, Deixa eu quando ele concluir. diz varrer, Console.write, soma. Só para eu concluir aqui, ó. Console.write, soma. Console.readkey. Oi, Yuri, pode falar. não, era só para entender o varrer, que ele está mencionando lá. Varrer quer dizer acessa todos os elementos do vetor. Acessa todos e soma. Para acessar todos, eu preciso de um for. Certo? Entendi. Tá? Vamos fazer aqui um exemplo. Eu vou fazer eu vou executar esse programa não com 10, eu vou executar com 3. Tudo bem, pessoal? Porque eu vou fazer passo a passo. Então, só que eu vou fazer passo a passo, acompanha comigo aqui, ó. Então, esse primeiro laço é para digitar 3 valores. Vamos lá. Vamos ver se funciona aqui direitinho. Digita os 3 valores. Ai, colou aqui. Deixa eu dar um espaço aqui no. Então, vamos lá. 3 valores. Eu vou digitar o 10, eu vou digitar o 20 e eu vou digitar o 30. Perfeito. Opa, por que ele pediu o quarto? Porque você colocou igual, professor. Igual, é menor, perfeito. É menor. Tá. 10, 20, 30. Joia. Antes de eu continuar, vamos ver como é que está a memória RAM. Vetor, vem aqui embaixo. Ó. Vamos lá na memória RAM, ver o que está armazenado nesse array. 10, 20 e 30. O 10 na posição 0, o 20 na posição 1, o 2 na posição 2, o 30 na posição 2. Posição 2 ou índice 2, tá? Agora, pessoal, olha o que eu vou fazer. Presta bem atenção. Eu vou varrer esse vetor. Eu vou acessar cada um dos elementos. F11. Qual é o primeiro valor do i? 0. I está aqui embaixo, 0. Vetor indexado de 0 é quanto? Me ajuda aqui, pessoal. Quanto que é vetor indexado de 0? 10. 10. Acumula na soma 10. Soma é 10. Volta para o for. Incrementa o i. O i agora é 1. Quanto que é vetor indexado de 1? 20. 20. Acumulo 20 na soma. Soma agora é 30. Volta para o for, incrementa o i. O i agora é 2. Quanto que é vetor indexado de 2? 30. Acumulo 30 na soma. Soma agora é 60. Volta para o for. Terminou o laço, mostra no vídeo a soma. Ele vai mostrar no vídeo qual? Ele vai mostrar... Agora eu vou executar direto, né? Ele vai mostrar o 60. Então vamos lá. 10, 20, 30. Peraí, cadê? Não mostrou a soma? Ah, ele está com F11, está com o debug aqui habilitado. Deixa eu executar. Pronto. Vamos lá. 10, 20, 30. 10, 20, 30. Eita, o que está acontecendo?
Vamos ver o que aconteceu. Ah, olha o igual aqui de novo. Gostei desse igual, né? Deixa eu tirar ele daqui. Ele estourou o array, tá? A mensagem de erro é que ele tinha estourado, por isso que eu vi que era igual, porque ele tinha estourado a quantidade de elementos. 10, 2 e 30. Para dar quanto? 30 com mais 10, 40, com 2, 42. Bateu, pronto. Tá aí. Bonito isso, esse negócio. É bacana, não é essa coisa, hein, pessoal? Hein, Samanta? Tá gostando desse negócio, dessa brincadeira? Samanta, tá aí ainda? Legal, né? Bacana, isso. Vou dar uma lista com 500 exercícios para vocês fazerem no final de semana, para se divertirem, já que vocês estão gostando. Pessoal, vamos seguir aqui, ó. Feito, próximo problema. Armazenar, esse é legal, hein? 10 valores na memória do computador, depois exibir na ordem inversa. Ah, tá. Então vamos lá, ordem inversa. Quantos valores são? 10, né? Pessoal, eu vou trabalhar com 5, tá? Não precisa de soma, vou reaproveitar essa primeira parte. Tá pronto, né, pessoal? Vamos reaproveitar. O que ele quer? Ele quer que você... Né? Ah, vocês vão ficar vendo Faustão, Samanta? Vocês estão de brincadeira para ver Faustão, né? Vocês vão fazer exercício com array, né? Olha que coisa bacana, né? Então, pessoal, olha só. Ele pede para que 5 valores... Eu enunciado a 10, eu estou mudando para 5. Ele quer que, no nosso caso, digita 5 valores. Eu vou digitar o 10, o 20, o 30, o 40 e o 50. Na hora de exibir, ele pede para exibir na ordem inversa. Então, se eu digitei 10, 20, 30, 40, 50, é para exibir 50, 40, 30, 20 e 10. Né? Então, esse primeiro laço foi para receber os dados via teclado, de 10 até 50. Como é que nós vamos mostrar de forma invertida? Olha, acompanha comigo. I é igual, tá? I é igual. Alguma sugestão? Alguma sugestão? Eu quero mostrar o array ao contrário. Olha lá. Vetor.len menos 1. Menos 1. Porque se o tamanho do vetor é 5, o último índice é 4. Vetor.índice é 5. Ponto len é 5. 5 menos 1, 4. Ponto e vírgula. Faça enquanto i maior igual a 0. Ponto e vírgula i menos menos. Eu vou decrementar o i. Tudo bem, pessoal? Dentro do laço console.write, write line, né? Vamos mostrar quem? Vetor indexado de console, fora do laço, console.readKey. Veja se vocês compreendem o que foi feito. Tá? Então, vetor.len é 5. 5 menos 1 é 4. O i vai do índice 4 até o índice 0, decrementando de 1 em 1. Vamos executar? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu quero que ele pule uma linha. Tá? Deixa eu colocar um write line aqui. Então, vamos lá. Vamos executar. Vou digitar via teclado o 10, o 20, o 30, o 40 e o 50. Ele mostrou no vídeo 50, 40, 30, 20 e 10. Está aí a solução do problema. Pessoal, certinho? Pois não, Yuri? Yuri, quer perguntar alguma coisa? Ô, professor. Alô? Oi, estamos ouvindo. É só para você subir um pouco mais o código, porque eu quero fazer uma pergunta sobre o array, a parte do vetor. Subir aqui? Sim. Você tá vendo, você colocou você fez o vetor, correto? Do nome vetor. Declaramos. Exato. Né? Declaramos o vetor como um vetor de inteiros, um array de inteiros, de nome vetor, que vai armazenar 5 valores.
Então, voltando naquele exemplo de caso fosse float e você quisesse armazenar os salários, você só necessitaria mudar o int do 5 para float ou os dois Os também? dois. E por que dos dois? Não, porque é a sintaxe do C Sharp. Ah, tá, entendi. Tá? Aqui eu estou declarando um vetor. Eu diria que ele é float. E aqui é a alocação de memória de valores do tipo float. Por isso que Entendi. é Agora a entendi. sintaxe C Sharp. De um lado, eu estou declarando, do outro lado, eu estou fazendo a alocação dinâmica de memória. Essa alocação dinâmica tem que levar em consideração naturalmente o mesmo tipo de dados. Ok, então, muito Próximo obrigado, professor. problema aqui da nossa Beijo lista. pra Vera. Vamos lá. Armazenar 10 valores na memória. Após a digitação, fazer o quê? Mostrar no vídeo o maior deles. Perfeito. Vamos aproveitar até esse nosso código aqui, ó. Então, essa primeira parte, vamos fazer isso com 5, né? 5 valores. Essa primeira parte é para digitar os valores. Na segunda parte, é para identificar o maior deles. Int maior igual... Olha que bacana, olha o que nós vamos fazer aqui, pessoal. Olha que joia. 5 valores foram digitados. E eu agora preciso descobrir qual é o maior deles. Não é isso que o exercício pediu? Então tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o primeiro valor digitado, e vou dizer que ele é o maior de todos. Maior é igual a vetor indexado de 0. Pronto. O primeiro valor digitado é o maior de todos. Depois, olha o que eu vou fazer. Eu vou verificar os demais. Então, acompanha aqui comigo o raciocínio. Para i igual a 1, por que 1? Porque o elemento 0, o índice 0, eu já atribuí para a variável maior. Tá? Então, vamos lá. Se vetor indexado de i for maior que a variável maior, então o maior é igual a vetor indexado de i. Já fizemos isso. Lembram? Pronto. Está resolvido o problema. Descobrimos o maior. Basta mostrar no vídeo a variável maior. Vejam se vocês entenderam aí a solução. Então, nesse primeiro laço aqui, nós digitamos os 5 valores. Tá? Dos 5 valores, o primeiro deles, que é o vetor indexado de 0, eu já atribuí para maior. Dali para frente, basta a gente comparar cada um dos elementos que estão armazenados no vetor, a partir do 1, né, do elemento 1, já que o 0 já foi utilizado, com essa variável maior. Aí segue a regra, a lógica que nós vimos anteriormente, né, no primeiro bimestre. Toda vez que aquilo que eu estou testando for maior que maior, troca eles de posição. Que bacana, né, gente? Alguma dúvida? Não, professor, agora não. Joia. Então, mais um problema aí visto. Depois, a gente, pessoal, na casa de vocês, na casa de vocês já estão em casa, obviamente. Tenta depois, se der tempo amanhã, antes da nossa aula de amanhã, tenta pegar esses exercícios que estão aqui no material e tenta praticar no C Sharp, tá? Como eu estou fazendo aqui com vocês. Aí vai com F11, passo a passo, vai ser bem bacana. Próximo aqui, o que é? Bom, esse aqui eu vou deixar para amanhã. Esse último exemplo eu vou deixar para amanhã. Aí amanhã eu também já vou aproveitar para explicar o TP de vocês, tá? Pessoal, para a gente poder... Estamos chegando aqui no finalzinho da aula. Dúvidas a respeito do array? É bem prático, não é? Prático, fácil, nos permite armazenar vários valores, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui, pessoal. Vocês entenderam o conceito do vetor? Como é que funciona? Sim ou não? Sim, professor. Sim. Eu vou fazer um teste aqui. Eu vou ver. Eu quero fazer um teste aqui com vocês. Eu quero ver se vocês entenderam mesmo. Eu vou voltar naquele exercício lá da soma, tá, pessoal? Lembra aquele exercício para somar os elementos? Que tinha que varrer?
Soma é igual a soma mais vetor indexado de i. Aqui é 0, né? Lembram desse aqui? Tudo bem? Então, essa primeira parte aqui é para digitar. E essa segunda parte a gente faz uma varredura, lê todos os elementos do vetor e faz a soma. Beleza, pessoal? Vocês estão comigo? Sim, professor. Sim? Vamos ver se vocês entenderam mesmo agora no finalzinho da aula. Eu vou dar um nó na cabeça de vocês agora. Presta bem atenção no que eu vou fazer. E agora? O que eu fiz? Vai funcionar? Eu troquei de I para Z. Vai funcionar o programa? Vai. Vai ou não vai, pessoal? Yuri acha que vai. E o resto do pessoal acha que vai ou não? Sim. Vai. Vai. E sabe, pessoal? Para nós, aqui o índice é I e aqui o índice é Z. Para nós, para o C#, pouco importa se é I, se é Z ou se é J. O que importa é o valor da variável. Então, aqui eu disse que o I vai de 0 até 4, né? Porque o len aqui é 5, então o vetor de len, 5, I menor que 5 é 4. Então, aqui eu disse que o I vai de 0 a 4. E o Z vai de 0 até 4. Então, para o C#, não tem menor diferença. Tá? Nesse caso aqui, eu só troquei o nome da variável para provocar vocês. Naturalmente, eu não trocaria. Então, assim, o vetor, o nome do array não pode trocar de nome. Agora, o índice, pessoal, você vai colocar o nome que você quiser. Porque para o C# o que interessa é o valor, é o conteúdo dele, tá? O conteúdo da variável. E com isso a gente fecha essa nossa aula de hoje, voltando amanhã com o último exemplo e mais a explicação dos exercícios do TP e combinando com vocês uma data de entrega. Tá? Eu queria pedir para vocês não esquecerem de registrar presença na plataforma Ava lá no fórum e também não esquecer, para quem não entregou ainda, que vocês têm até as 23h59 para entregar o TP do Laço Foda ainda hoje. Alguma pergunta final? Algum questionamento? Nada, professor. Tá bem. Então, pessoal, bom descanso para vocês, tá? Quem ainda tiver um pouquinho mais de fôlego aí, se quiser testar ainda os programas no C#, ótimo. Voltamos amanhã com a continuação desse tema. Ok, pessoal? Obrigado aí pela presença. Fechou então, professor. Boa noite. Bom descanso para vocês.